filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como que tá o frio aí na sua cidade? Gente, aqui em São Paulo, as manhãs estão bem frias. As manhãs estão bem geladinhas. Como é que tá aí? De onde você tá me ouvindo? Deixa aqui embaixo, quero saber como que está na sua cidade. Tá frio, tá calor? E de onde você tá me ouvindo, amém? E você que precisa de um pedido de oração, deixa aqui embaixo que eu estarei orando também, amém? Nós vamos falar hoje sobre confiança. Como que anda a sua confiança no Senhor? Você confia no Senhor? Eu fui pesquisar para trazer para você uma explanação do que significa confiança. E um dos significados, ele explana bem o que nós vamos falar hoje, amém? Diz assim: confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Segurança, firmeza. Esse é um dos significados de confiança. E você? Você tem absoluta certeza de que Deus é forte o suficiente para cumprir aquilo que você necessita? De fazer aquilo que você não pode fazer? Aonde e em quem está a sua confiança? Nós vamos falar um pouco disso hoje. E a palavra de hoje está em Isaías 57, a partir do versículo 13, que diz assim: quando clamarem, livre-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará, mas o que confiam em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. Dir-se-á: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? E a palavra de hoje, como eu falei para você, é a confiança. E ele já fala assim: olha, onde está a sua confiança? Porque livre-os ídolos que ajuntaste. Sua confiança está nos ídolos? Está nas imagens? Então que elas te livrem quando você precisar. Aonde está a sua confiança? Está no seu marido? Porque a gente fala em imagem e ídolos, mas não é só as imagens que é feita por mãos do homem, mas sim aqueles ídolos que nós trazemos para a nossa vida. Qual é o seu ídolo que você tem colocado sua confiança? É o seu esposo? São os seus filhos? É o seu trabalho? Ah, não. É o seu intelecto. É a força do teu braço. Ele diz: pois quando vocês estiverem em apuro, clamem a eles, que eles te livrem. E ele continua falando assim: mas o vento a todos levará, um sopro os arrebatará para longe, mas os que confiam em mim possuirão a terra. Muitas das vezes, nenhum ser humano, nem a força do nosso braço, o intelecto, nem o dinheiro pode nos livrar de algumas situações que ocorrem em nossas vidas. E Deus já antecipa isso. Ele fala: pois quando vocês estiverem em apuro, clamem a eles, porque são todos inúteis. O vento soprará para longe, eles não poderão fazer nada. O sopro os levará e dispersará. Mas os que confiam em mim, herdarão a terra e herdará o meu santo monte. Na King James tá: e possuirá o meu santo monte. Eu pesquisei também o que significa o santo monte na Bíblia. Significa presença de Deus, lugar de encontro com Deus. Você não só possuirá a terra, não só herdará a terra, não só será abençoado aqui nesse lugar, nesta vida, mas também possuirá a presença do Senhor. Não existe algo melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Foi pela presença de Deus quando Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não sairei daqui.
Moisés subiu para falar com Deus, ficou 40 dias na presença do Senhor. Gente, a gente não tem noção nem ideia do que é isso, do que é possuir a presença do Senhor todo o tempo com a gente. Saber que estamos seguros, saber que Ele é capaz, Ele é capaz. Não existe ninguém mais capaz do que o nosso Deus de fazer milagres, de te tirar de situações que você não consegue sair, de abrir caminhos. E Ele ainda fala, disse na King James, tá assim, e exclamará: aplanai as estradas, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então ele diz assim, olha, ele ainda gritará para aqueles que o confiam nele: aplanai, arrumai o caminho, tirai os obstáculos, na King James, tirai os obstáculos do caminho do meu povo, para que eles passem, para que eles andem seguro. Tem caminhos que nós entramos sem a presença do Senhor e não há segurança. Quantas pessoas estão tropeçando nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, nos desejos do seu coração, no seu próprio intelecto e na sua própria arrogância. Quantas famílias estão sendo destruídas, estão caindo em situações que eles entram na confiança dos seus ídolos, do seu braço, da sua força, do seu intelecto, como eu falei antes, de um amigo, de uma situação que parece favorável, mas não carregam a presença do Senhor. Não tem o caminho tirado, o obstáculo. O Senhor diz: aplanai, tira todos os obstáculos para que os meus filhos, aqueles que confiam em mim, aqueles que carregam a minha presença, entre pelo meu caminho, andem seguro. Você tem um caminho preparado pelo Senhor, você sabe qual é? Você carrega a presença do Senhor, você tem sentido e tem tido essa nítida certeza de que Deus caminha com você. Você tem observado Ele durante seu dia? Você tem sentido a presença do Senhor junto a você? Você tem confiado que Ele é capaz e que Ele está ali com você? E por mais que pareça que você está em frente ao mar, como esteve Moisés e aquele povo, em frente ao mar, no beco de Piairote, se você não ouviu essa mensagem, vai aqui no meu canal, tem essa mensagem, Piairote, que eles se viam num beco sem saída, num beco, na frente do mar, dos lados das montanhas, era um beco e atrás o exército de Faraó. Mas Moisés tinha confiança no Senhor. Quando o povo começou a gritar e a murmurar contra Moisés, Moisés nem falou, Deus falou: Moisés, por que tá parado? Vai, toca as águas, diga o povo que marche. Você tem essa confiança, você tem essa certeza de que Deus está no controle da sua vida e de que os caminhos serão aplanados e todos os obstáculos serão tirados e você andará seguro, porque além de você estar com Ele, além de você carregar a sua presença dentro de você, você ainda herdará todas as coisas aqui na terra, porque Ele te dará. E que todos os obstáculos da sua vida e tudo aquilo que você teme será, Deus é forte o suficiente para fazer mais do que você possa imaginar, sem você precisar fazer nada, só confiar. Você tem essa certeza? Se você não tem, ora a Deus para que te dê confiança nele. Ora a Deus para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você confie nele, veja a boa, poderosa mão do Senhor trabalhando por você. Para que você veja que Deus tem tirado sim obstáculo, te livrado tantas e tantas vezes da morte. Tem te livrado a sua família, livrado a sua casa, livrado você e aqueles que você ama. Somente porque você confia no Senhor. Somente porque você tem buscado o Senhor. Agora, se você, além de buscar o Senhor, você ainda entrega todos os seus anseios, todas as suas dores, todos os seus questionamentos, se você acredita e confia em Deus, que Ele é suficiente e forte para fazer, para mudar situações, para quebrar cativeiro, para remover montanhas, remover os obstáculos,
que aparecerão diante de você. Você terá também um caminho aplanado. Você terá também herança nessa terra. Nessa terra você terá herança. É aqui. Não será depois que você morrer, aí é outra coisa, mas você aqui em terra, você herdará tudo aquilo que o Senhor disse que te daria. E melhor de todas as coisas, terá a presença do Senhor. Terá paz, gozo, alegria, terá benignidade. Eu tenho falado muito nos meus vídeos sobre os frutos. A presença do Senhor trará esses frutos, fruto de abundância, fruto de alegria, fruto de paz. Gente, a paz hoje em dia é algo que o mundo tem buscado. O mundo tem tido muito dinheiro, muito sucesso, mas não tem tido paz. O mundo está cheio de pessoas depressivas, com ansiedade, por falta de paz. E isso nós só encontramos na presença do Senhor. Amém? E no final ele diz assim, na King James ele diz que habita com os humildes e com os aquebrantados de coração, e lhe dará um ânimo novo. Eu pesquisei o que significava ânimo, e um dos significados é espírito presente, alma, vida nova, coragem, força. Ele habita com aqueles de espírito abatido, de alma abatida, aqueles contritos de coração, aqueles angustiados, aqueles que são humildes, aqueles que têm facilidade de se arrepender, aqueles que se humilham perante de Deus. Ele dará um ânimo novo, lhe dará força, lhe dará uma vida nova, lhe dará coragem. Você quer ter uma nova vida? Como está o seu espírito? Hoje você está abatida? Hoje o seu coração está despedaçado? Se humilhe-se na presença do Senhor. Busque ao Senhor, derrame-se diante do Senhor e Ele lhe dará vida nova, ânimo novo, alegria, força, renovará suas forças. Ele te levantará, andará com você, Ele não desperdiça as nossas lágrimas, Ele não lança fora os nossos anseios, nossas debilidades, os nossos arrependimentos. Ele não está disperso para o meu choro, para o seu choro, para aquilo que nos traz dor. Quanta gente, quantas mulheres, quantos homens estão com dor na alma. Amado, cheguei numa época de sentir dor na alma. Eu não sabia que a alma doía, mas eu tive num estado de depressão tão profunda, de angústia, tão angustiada, que eu sentia dor na minha alma. Dor na alma. Eu ouvia falar, mas não sabia que era verdade, até passar por isso. Mas Deus está trazendo vida, e vida com abundância, e Deus está fazendo tudo novo. Mas quantas as vezes, quantos choros, quantas lágrimas eu tenho derramado na presença do Senhor. Quanto pedido de vida, quanto pedido de libertação, quanto pedido de perdão. Quantas orações eu tenho feito diante do Senhor, pedindo para Ele trazer libertação, mudança, alegria, renovo, um ânimo novo para a minha vida. E eu sinto que o Senhor está fazendo. Eu sinto que Deus está trazendo algo novo para a minha vida. E se você buscar, se você também orar ao Senhor, prostrar diante do Senhor, do teu Deus, colocar a tua confiança diante do teu Deus, Ele tem vida nova para mim, tem vida nova para você. Deus tem algo novo de novo. Não canse de clamar. Não canse de buscar, não canse de pedir para Deus, aumenta a minha fé e a minha confiança no Senhor. Não é feio, não é pecado você dizer para Deus: Senhor, me ajuda a crer. Você lembra daquele pai que estava com um filho endemoniado? E aí, quando encontrou Jesus, ele disse: Senhor, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio que estava no meu filho. E ele disse: você crê que eu posso expulsar? Ele disse: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Não é feio a gente dizer: Senhor, eu já passei por tantas dores, eu já ando nessa situação tanto tempo, que a minha fé está tão pouca, mas me ajuda a crer.
Me ajuda na minha pequena fé. Acrescenta a minha fé, acrescenta a minha confiança, Senhor. Você vai ver que o tempo vai passando e você vai se sentindo mais forte, mais amada, mais cuidada. Você vai ver que os caminhos não estão tão tortuosos. Você vai ver o agir do Senhor. Aqui, como diz em Isaías 57, vai ver Deus aplanando o caminho, tirando os obstáculos, e tudo vai se tornando mais suave. Pode até parecer que as coisas não estão mudando, mas você vai ver que a carga está diminuindo. Só continue perseverando, se aquebrantando, buscando, chorando e pedindo ao Senhor, porque Deus diz assim, que aquele que semeia com lágrimas voltarão colhendo com alegria. Deus não desperdiça as suas lágrimas. Deus não desperdiça sofrimento. É no sofrimento que nós nos tornamos mais humildes. Muitas das vezes nós estamos cheias de orgulho, que nem a voz do Senhor nós conseguimos ouvir. Mas é no sofrimento que nós clamamos, Abba Pai, que nós pedimos socorro, que nós confessamos nossos pecados e que nós buscamos o Senhor com o coração aquebrantado. Ele diz que Ele habita na sua dor, habita com você nos momentos mais difíceis, naqueles que você acha que está sozinha, não está. Confie no Senhor, creia nele, por mais que você não veja, por mais que o inimigo tape seus olhos para você ver o agir de Deus, para você perceber as pequenas coisas que Deus está fazendo, que para nós, aos nossos olhos, nós não vemos. Mas Deus está fazendo. Deus está o tempo todo na sua dor, no seu sofrimento. Deus está o tempo todo te sustentando, porque sem Ele você não conseguiria passar por isso. Então continue crendo, confiando no Senhor. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior do que ele. Confie nele. Ele é suficiente para resolver qualquer questão, qualquer dor, para resolver qualquer problema, qualquer situação, para te tirar de qualquer situação. Confie no Senhor. Quantas as vezes eu mesma falei, eu não aguento mais, Senhor, eu já venho buscando há muito tempo e não vejo nada acontecer. Mas não via nada acontecer porque eu estava no meio da dor. E eu queria ver no meio daquela turbulação de muitas vozes, de vozes da alma, de muito questionamento, de muito orgulho, de muita soberba, e essas vozes todas dentro de mim me impedia de ver a brisa suave, o Senhor do meu lado, o Senhor me sustentando, o Senhor me dando ânimo, me dando força, dizendo o quanto que Ele estava ali presente, o quanto que Ele me amava, e que tudo isso ia passar, e que Ele estava trabalhando, e que Ele ia fazer. Ele está falando isso para você. No meio da dor você não consegue ver, mas Ele está trabalhando, Ele está com você, Ele te prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem. Deus é poderoso, Deus não é igual os discípulos, limitado. O Filho de Deus é poderoso. O Filho de Deus, até os demônios temem e tremem diante dele. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso. Continue crendo, confiando, persevere, Senhor, não estou vendo, mas eu estou crendo, Senhor, não estou vendo, mas eu continuo firme. Persevere, busque, não importa quantas lágrimas você derramar, Deus colhe todas elas, Deus colhe, e Deus acalenta seu coração, e Deus te traz para junto dele. E Deus te sustenta nos momentos mais difíceis que você acha que não vai suportar. Você só está de pé porque Ele tem sustentado. Você não tem visto, mas Ele tem te sustentado. Porque você só está aqui hoje. Porque Ele é contigo. Em momento nenhum Ele saiu de perto de você. E nem sairá. Deus diz que só rejeita os soberbos. Só os arrogantes e os soberbos Ele resiste. Mas aos humildes, aos que se humilham, ou que buscam, aos contritos, aos quebrantados, Ele se aproxima. Está ali, com você, na hora da sua dor, da sua provação. Ele não te deixa só, nunca, nunca. Amém? Guarde essa palavra no seu coração.
Compartilhe esse vídeo para 3 pessoas. Compartilhe nos seus grupos de oração. Compartilhe para o seu grupo de família. Às vezes tem alguém passando por muita dor e achando que está só. E não está. Não consegue ver. Não consegue porque está no meio da dor. No meio da tormenta. Mas Deus está. Deus está no meio dessa tormenta sustentando, acalentando, te segurando. Amém? Antes de você sair no vídeo, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.